A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, bom dia para você, que Deus abençoe a sua vida nesta sexta-feira, 11 de junho, onde você estiver nos ouvindo pela Rede Aleluia, pelo aplicativo da Universal ou pela TV Templo, canal 10.1 aqui em São Paulo. Que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento, te abençoe, te dê forças nesta sexta-feira para vencer todo o mal que se levantar contra você, em nome do Senhor Jesus. Três lições de Gênesis. Abraão e Isaque no Monte Moriá. Você que está acompanhando a novela Gênesis, você se emocionou com certeza no capítulo de ontem, que mostrou o sacrifício que Abraão ofereceu a Deus no Monte Moriá, em obediência ao que Deus lhe pediu. Quem está acompanhando a novela sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não está, pode ler a passagem em Gênesis capítulo 22. E se você realmente quiser fazer um bem a si mesmo, assine o Play Plus e assista a novela Gênesis. Assista os capítulos se o horário não lhe é favorável. Por exemplo, ontem nós estávamos fazendo a terapia do amor no horário da novela. Mas, graças a Deus, pudemos assistir depois. Então, o Play Plus te permite fazer isso, se você quiser. Mas, 3 lições de Gênesis, Abraão e Isaque no Monte Moriá. O que nós podemos aprender desta magnífica experiência de fé, exemplo de fé, daquele que é conhecido na Bíblia como pai da fé? Você vai entender estas 3 lições agora. A primeira lição que nós entendemos é que sacrifício prova quem somos e o que cremos. Quando Abraão foi provado por Deus, quando Deus lhe fala lá no início do capítulo 22, toma o teu único filho, a quem amas, vai até a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, Deus já sabia o que Abraão iria fazer. Não era para provar para Deus quem Abraão era, mas era para provar para Abraão quem ele era. O sacrifício prova quem somos e em que cremos, pois o sacrifício é o ápice da fé. Você não sacrifica se você não crê. É impossível, isso não é somente para Deus, mas é em todas as áreas da vida. Se você está aí se sacrificando agora para fazer uma prova da faculdade, você está se sacrificando, você acordou cedo, tem acordado cedo, dormido tarde, porque você está trabalhando no seu próprio negócio. Esse negócio simplesmente não pode falhar, você não pode fracassar. Você está se sacrificando, talvez dormindo na casa dos fundos, dos seus sogros, você se submetendo a certos sacrifícios em prol de alguma coisa, é por quê? Porque você crê naquilo. Você crê naquilo. Então, ninguém que de fato crê deixa de sacrificar. E quem sacrifica é porque crê no objeto do seu sacrifício. Então, o sacrifício, ele prova quem somos para nós mesmos, não para Deus, porque Deus já sabe quem somos, sem precisarmos sacrificar. Mas o sacrifício deixa uma prova para nós mesmos e para todos daquilo que cremos e quem somos. Então, Deus deixou Abraão passar por aquela prova para que isso ficasse como testemunha a favor do que é conhecido como pai da fé. É muito significativo que o pai da fé na Bíblia não é um homem que fez milagres, não é um homem que fez coisas sobrenaturais, como fogo descer do céu, como Elias,
como Moisés abrir o Mar Vermelho e outros tantos. O pai da fé na Bíblia foi Abraão. Por que ele foi o pai da fé? Porque ele provou através daquele sacrifício quem ele era. Deus nos deixou um exemplo de fé sobre quem ele era para que nós possamos também balizarmos a nós mesmos pelo padrão de fé que ele nos deixou. Então, o sacrifício que eu faço ou deixo de fazer, ele vai ser testemunha de acusação ou de defesa minha. Toda vez que você faz um sacrifício por aquilo que você crê, você mostra quem você é, você mostra o que está dentro de você. E esse sacrifício se torna sua testemunha. Como também a falta de sacrifício torna-se a sua testemunha contra, de acusação. Pense nisso. Há uma relação, um relacionamento direto e inseparável entre quem você é e os sacrifícios que você faz ou deixa de fazer. Essa é a primeira lição. A segunda lição: Abraão é o pai na fé porque foi o primeiro a provar com sacrifício de si mesmo que Deus era primeiro. Vou repetir. Anota aí porque vai cair na prova. Abraão é o pai na fé porque foi o primeiro a provar com sacrifício de si mesmo que Deus era primeiro na vida dele. Antes de Abraão, nós tivemos Adão e Eva, nós tivemos Abel, que também fez excelente sacrifício, mas não foi sacrifício de si mesmo. Foi o sacrifício do animal. Nós tivemos Noé, que também sacrificou, mas não foi sacrifício de si mesmo, foi sacrifício que ele fez trabalhando, construindo a arca, para salvar a si mesmo e a sua família. Abraão não. Abraão foi o primeiro que ofereceu sacrifício de si mesmo. Ele tirou de si aquilo que ele mais amava, o que ele mais queria, o que ele esperou 100 anos para ter, que era aquele menino Isaque. Então, ele foi o pai na fé porque ele deixou este exemplo que nós devemos seguir. Se nós queremos ser da fé, esta fé abraâmica, então nós também devemos sacrificar a nós mesmos. Como Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, que é o sacrifício de si mesmo, não é? Não foi o que Jesus fez? Ele levou a cruz para se sacrificar. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo diariamente e siga-me. Então a fé abraâmica, ela está ligada ao sacrifício de si mesmo. Não só sacrifício de coisas, mas o sacrifício da própria vontade, da própria vida, por aquele que nós cremos. Então, ele deixou este exemplo para nós, por isso ele foi considerado pai na fé. Lá em Romanos 4:12, diz que Abraão foi pai também daqueles que andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Então ele é pai daqueles que andam nas mesmas pisadas dele. Deus nos chama a andar nestas pisadas de Abraão. E todo mundo tem um Isaque. Todo mundo tem um Isaque. Todo mundo tem uma coisa que é apegado com mais carinho, com mais amor, com mais apego. Todo mundo tem um Isaque. Aquilo que você valoriza, que você ama, que você quer mais que tudo na sua vida. Talvez para alguns é o próprio filho, como Abraão, para outros é a esposa, é o namorado, para outros é o trabalho, é o dinheiro, é um sonho, é um projeto, é um talento. Eu não sei, mas todo mundo tem um Isaque. Deus não é contra você ter o Isaque, mas sim, ele é contra que Isaque tenha você. A prova de Abraão no Moriá foi para provar que Abraão tinha Isaque, mas Isaque não era dono de Abraão. Deus era dono de Abraão. Deus estava acima, primeiro que Abraão. Isso ficou bem claro na novela, na cena de ontem. E a terceira lição:
Esta, eu creio, a maior de todas. Logo no finalzinho da cena, que é o fato também que as Escrituras Sagradas nos revelam. Deus fez o que ele não permitiu a Abraão fazer. Você assistindo a cena lá, vendo Abraão, aqueles 3 dias, guardando para si o segredo do que ele ia fazer, não falou com Sara, não falou com Isaac até o último minuto, você sente a dor de Abraão, não é? Você compartilha daquela dor, você se coloca no lugar dele, você pensa, poxa, meu Deus, que dor, como deve ter sido difícil para Abraão. Amarrar o seu filho, colocá-lo no altar, pegar aquela faca e levantá-la na direção do pescoço de Isaac. Você sente a sua carne treme só de assistir atores dramatizando, encenando aquele acontecimento. Imagine o que Abraão de fato sentiu. Mas no último segundo, Deus disse para Abraão, não precisa ir até o fim, eu vou poupar você e o seu filho de ter de passar por isso, de ver isso. Eu já sei que você vai fazer, está pronto para fazer, faria, eu já sei. Não precisa fazer isso. Quer dizer, Deus poupou aquela experiência sangrenta para poupar Abraão e Isaac. Mas ele sabia que Abraão iria até o fim e Isaac também se submeteu ao sacrifício, né? Isaac, o menino, poderia facilmente ter corrido do pai, mas ele também quis ser o perfeito sacrifício. Pois é, mas o que Deus não permitiu que Abraão fizesse, ele fez com o seu filho Jesus. Ele foi até o fim, tomou o seu único filho, Jesus, o enviou a esta terra, que viveu uma vida perfeita, e até o fim foi caminhando por vontade própria ao Monte Moriá, com plena consciência. E Deus assistiu a tudo aquilo como pai, podendo livrar o seu filho, mas escolheu não livrá-lo, porque ele queria salvar a outros que viessem a ser seus filhos também, a mim e a você. Veja que exemplo. Deus não poupou o seu próprio filho, como poupou Abraão e a Isaac. E assim, ele provou o valor que ele dá a mim e a você. Olha o valor que Deus te dá. Você pode se sentir uma pessoa desvalorizada por tudo e todos nesta terra. Ninguém te valoriza, ninguém acha que você tem alguma importância. Se você morrer amanhã, talvez poucos darão falta. Mas Deus entregou o filho dele por você, porque ele vê valor em você. Então, como é que você, eu, que dissemos crer em Deus, dissemos que somos da fé, como podemos, eu e você, não ir até o fim por ele, quando ele foi até o fim por nós? Se você se diz da fé e desiste, e se poupa no que diz respeito a obedecer a Deus, que fé é essa? A fé abraâmica é aquela que está disposta a ir até o fim por aquilo que crê. Guarde estas lições e muito mais do que isso, pratique-as. Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em
silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temer e lado a lado os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar. É preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. De que adianta a sabedoria, a força, as riquezas deste mundo e ser uma pessoa pobre de espírito? O maior conhecimento que alguém pode ter, a maior glória que o homem pode alcançar é conhecer a Deus. Sábio é quem busca a sua sabedoria. Forte é o que faz dele a sua força. Rico é aquele que recebe a sua maior riqueza, o Espírito Santo. Você tem sede em conhecê-lo mais do que tudo? Então, prepare-se para este domingo, 13 de junho, ter uma experiência única e pessoal com o Senhor Jesus, na Santa Ceia do Conhecimento de Deus, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Neste domingo nós teremos a Santa Ceia do Conhecimento, a Santa Ceia
dos gregos, como nós temos anunciado. Vamos ouvir o trechinho da novela Jesus, que mostra esta parte lá em João capítulo 12, quando os gregos quiseram conhecer a Jesus. Eu estou chamando este domingo, a Santa Ceia deste domingo, Bispo Jorge, Pastor Lucas, de a Santa Ceia dos gregos. Porque para representar esta atitude que os gregos tiveram na época de Jesus, de querer conhecer Jesus. Eles vieram de longe para Jerusalém e quiseram conhecer Jesus. Eles não vieram para buscar milagres de Jesus, comer do pão e peixe que Jesus tinha multiplicado. Eles vieram para conhecer Jesus, que é o propósito da Santa Ceia neste domingo. Aqueles que querem conhecer a Deus, têm sede e fome de Deus, não apenas dos seus milagres. É o que se espera, é o que Deus espera, Bispo Renato, das pessoas dentro da igreja. Quer dizer, eles vieram de longe, eles rogaram, né? Suplicaram, rogar quer dizer suplicar, ter humildade, eles desceram, e é isto que Deus espera do Senhor, da Senhora, que nos ouve, que nos assiste. Havia, por parte dos gregos, um desejo ardente de conhecer a Deus. Os gregos representam aquelas pessoas que pensam. Eles eram os grandes pensadores da época e quando eles ouviram falar de Jesus, com certeza ouviram dos milagres, ouviram das coisas que ele fez, do sobrenatural que ele realizava, dos ensinamentos e etc. Mas diferente da maioria, eles não buscaram Jesus pelos milagres, eles quiseram saber quem é que está por trás desses milagres, quem é essa pessoa. Eles se importaram com a pessoa, porque sabiam que a pessoa que fazia os milagres era maior que os milagres. E diferente de muita gente hoje que está mais preocupada com os milagres, não quer saber de Jesus, quer saber dos milagres, porque é o que elas precisam naquele momento. Então, os gregos representam as pessoas que têm fome e sede de conhecer a Deus. E este é o propósito da Santa Ceia neste domingo. Então, quem estiver com esta sede de conhecer Jesus, de receber o Espírito Santo, deve vir e procurar trazer uma pessoa, porque ninguém vai à festa sozinho. A gente vê lá que foram os gregos, que foram, não foi um grego, né? Então, não venha sozinho, venha com outro grego, né? Traga um outro grego, uma outra pessoa que também quer conhecer Jesus. Exatamente. E nós estaremos, neste domingo, buscando a presença do Espírito Santo, que é a maior riqueza, é o maior milagre, né? Quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, quando você vai nesse intuito de conhecer a Deus, como os gregos, com certeza, meu amigo e minha amiga, o próprio Deus vai lhe capacitar, ele vai te instruir, te orientar, e com certeza você vai estar apto para vencer qualquer tipo de situação. Então, desculpe, cortei. Por favor. Pensei que tinha acabado. Qualquer situação. Qualquer situação. Deus nos dá esse poder. Neste domingo, então, nós estaremos na Santa Ceia do Conhecimento de Deus, às 7 horas da manhã, 9h30, aqui no Templo de Salomão, e também às 18 horas. E também isso vai acontecer em todas as igrejas universal. Lá na Lapa, na Zona Oeste. Estaremos em 3 horários. 7 da manhã, 9h30 da manhã, 3 horas da tarde, como também às 18 horas. Rua Guaicurus, 683, Lapa. E lá em Moema, Pastor Lucas? Nessa mesma Santa Ceia do Conhecimento, bispo, 7 da manhã, 9h30 da manhã também, às 18 horas, na Avenida Moema, número 37, todos aqueles que desejam conhecer a Deus, convide uma pessoa, você que nos acompanha, mora aí ao redor de Moema, trabalha próximo, é nosso convidado especial neste domingo. Ouça este trechinho, e você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo aplicativo da Universal, você vai assistir também o trechinho da novela Jesus, quando os gregos chegam em Jerusalém na festa da Páscoa, que é a nossa Santa Ceia, e querendo conhecer Jesus. Vamos ouvir. Com licença. Sim, por favor. Felipe, queremos ver Jesus. Claro. Venham comigo. Falarei com o André. Você pode ler esta passagem no Evangelho de João, capítulo 12,
quando os gregos querem conhecer a Jesus. E você que também tem esse desejo, você pode estar conosco neste domingo na Santa Ceia. 8h26, vamos agora às principais notícias de hoje com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. Sexta-feira, o que você traz para a gente? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Eu começo falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que afirmou durante uma sessão na Câmara dos Deputados, em Brasília, que o Brasil sofre com uma espécie de cristianismo do mal. O termo foi utilizado quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ele tentava explicar sobre a disseminação de mensagens por meio de aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp. De acordo com as palavras do próprio ministro, pessoas totalmente mal intencionadas, invocam aí a religiosidade para divulgar conteúdo de ódio em grupos politizados, desejando inclusive a morte de uma pessoa, por exemplo. Ainda durante o debate, que era voltado sobre a possibilidade do Brasil retornar com o voto impresso nas próximas eleições, Luiz Roberto Barroso afirmou que a emissão desse comprovante, do voto impresso, seria um retrocesso. A divulgação é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que há pessoas que se utilizam da fé cristã, pegam carona na fé cristã para avançar suas próprias agendas e não são cristãos de forma alguma. Mas o que eu gostaria também de ver os ministros do STF condenarem são as atitudes daqueles que também se insurgem contra os cristãos. Insurgem contra aqueles que promovem o ódio contra os cristãos. Como nós temos visto, por exemplo, de jornalistas. Não foi recentemente, faz uns 2 anos, que um tal jornalista da Folha de São Paulo publicou lá no Twitter que, eu não lembro agora palavra por palavra, mas ele disse algo do tipo que só terá jeito para o Brasil quando o último bolsonarista for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Um jornalista, ou jornalista, não sei, que escreveu isso. Eu não vi ninguém do STF se pronunciar a respeito disso. Então o ódio contra os cristãos, eu creio que tem sido muito maior do que falsos que usam o cristianismo para promover ódio. É isso que eu gostaria de ver, a condenação a estas pessoas, a estas classes de pessoas que condenam, que atacam os cristãos. Mas, enfim, vamos seguindo em frente. Próxima notícia. A próxima notícia é sobre o INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social ele anunciou a assinatura de um acordo com o STF para diminuir aí a fila de espera para análise e concessão de benefícios pagos pela Previdência Social em todo o Brasil. Atualmente, quase 2 milhões de requerimentos ainda aguardam resposta. O objetivo é que, com essa formalização, existam novos critérios para a apresentação de um parecer final ao segurado. A liberação do benefício assistencial à pessoa com deficiência, por exemplo, terá prazo máximo de 90 dias para ser avaliado pelos servidores públicos. Já a concessão da aposentadoria por invalidez deverá ser analisada dentro de 45 dias. O tempo para a realização da perícia médica não foi incluído dentro deste acordo fechado e seguirá suspenso durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o INSS, o fechamento deste compromisso no Supremo Tribunal Federal vai de encontro à política já adotada desde o ano passado, que previa aí a contratação de novos funcionários públicos, o que agilizaria o processo de análise dos pedidos pelos beneficiários. Mais agilidade, o governo ser mais ágil. Milagre, a gente crê em milagre. Vamos continuar crendo. Vamos lá. A última notícia é sobre a ação o evento que aconteceu no Jardim Bíblico aqui com policiais, não foi isso? Exatamente. Com o objetivo aí de dar assistência às forças de segurança em geral, o Grupo Universal nas Forças Policiais, o UFP, ele tem feito um trabalho social e espiritual também de destaque em todo o Brasil. E no final de maio, os voluntários do grupo, eles recepcionaram os policiais militares da 4ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar no saguão da igreja, no bairro do Brás, para um evento de premiação dos melhores PMs do ano, que foi promovido pelo próprio batalhão. Cerca de 70 policiais participaram dessa cerimônia. Todos os presentes, claro, foram presenteados aí com uma Bíblia. E após a celebração, um grupo de policiais realizou o tour
no Jardim Bíblico do Templo de Salomão. E um dos participantes, ele chegou a comentar que participar ali do evento foi muito gratificante, que sempre traz uma orientação do que fazer e como fazer, e seguir aí os ensinamentos de Deus para melhorar cada dia mais. Ele afirmou que todos gostaram muito e disse que a visita agregou conhecimento, especialmente porque trouxe uma experiência nova de vida e uma aproximação maior aí com Deus. A gente vê que o trabalho do Grupo Universal nas forças policiais, ele tem a missão de atender a esses membros das forças de segurança do país. E o Jardim Bíblico é um dos segredos aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, porque muita gente não sabe que há aqui no Templo de Salomão um jardim bíblico onde você pode fazer um tour, qualquer pessoa pode fazer um tour. Nós recebemos aqui escolas que trazem os seus estudantes para fazer o tour. Nós temos aqui judeus que vêm visitar o tour, porque o tour tem uma parte que nos leva de volta à história de Moisés, o povo de Israel, lá no Egito. Nós temos uma réplica do tabernáculo de Moisés, montada aqui nas medidas exatas do tabernáculo bíblico. Nós temos aqui oliveiras no Jardim das Oliveiras. Nós temos um vídeo que mostra aí a história bíblica dos últimos 4.000 anos. Tudo para você se educar visualmente com respeito àquilo que você lê na Bíblia e talvez tenha dificuldade de entender. Mas o Jardim Bíblico, quando você faz o tour, que dura aproximadamente 45 minutos a 1 hora, você sai daqui com uma riqueza de conhecimentos imensa e você vai levar isso para a vida toda. É importante vir com a sua família, com amigos, porque vai ser um investimento muito grande para você e um tempo muito agradável. O Jardim Bíblico, você pode participar em qualquer dia, está aberto 7 dias na semana e os horários dos tours, se eu não me engano, a partir de 8 ou 9 da manhã até às 18 horas, 19 horas, você pode participar. No site otemplodesalomão.com você pode encontrar mais informações. otemplodesalomão.com é o site, você pode ter mais informações. Bom, Cíntia, muito obrigado pelas notícias e até segunda-feira. Obrigada, Bispo. Até mais. 8h33. Já voltamos. Vejo tudo ao meu redor parar e o mundo escurecer, mas a luz que há em mim sei que vai permanecer. Tive que fechar a porta, mas minha janela eu vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou orar daqui, vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Tive que fechar a porta, mas minha janela eu vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou orar daqui, vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir.
desde a infância, a gente vivia dependendo de doações. A minha vida foi uma vida muito sofrida. Eu me chamo Janaína, sou empresária no segmento de descartáveis e embalagens. E antes de eu me tornar dizimista fiel, a minha vida foi uma vida muito sofrida, vamos dizer assim, né? Eu passava necessidade, desde a infância a gente vivia dependendo de doações, tanto no sentido de alimentos, né, cesta básica, marmita, comida pronta mesmo, de doações de vizinhos, quanto em vestimentas, né, em roupas também. Então, eu tinha o conhecimento do dízimo, mas eu tinha uma forma diferente de pensar, né? Eu achava que se eu, no meu pouco, ainda tivesse que tivesse que devolver para Deus, o que sobraria para mim, né? Como eu teria condições de me manter, de prover as coisas ali da minha casa, da minha família. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu fui aprendendo o que era ser dizimista fiel, né? Através das pregações, em uma das reuniões, eu tive o conhecimento. Poxa, se eu não devolver para Deus, eu estou roubando. Quer dizer, então eu mesmo estou atrasando a minha vida, não sendo uma dizimista, né? Não apresentando a Deus as minhas primícias. E depois de um tempo, eu me tornei dizimista fiel e foi aonde que eu tomei a decisão de fazer uma aliança com Deus, de me tornar dizimista fiel. Foi o momento da reviravolta da minha vida, foi o momento da mudança realmente. E eu me recordo que o meu primeiro dízimo foi mais ou menos no valor de R$30, né? E a partir dali, eu permaneci sendo fiel a Deus, permaneci honrando a Deus, a ponto de eu sair daquela necessidade com a minha família, né? A ponto da gente não mais estar recebendo doações de terceiros. E hoje eu tenho uma vida totalmente diferente daquela situação que eu vivia antes de me tornar dizimista. Deus foi dando a direção pra gente, nós montamos um comércio na Praia Grande, que é essa loja de embalagens que nós temos hoje, embalagens descartáveis. A loja vem evoluindo, vem crescendo, está sendo uma loja próspera, está atendendo o comércio em geral da Praia Grande. Então, mesmo em meio à pandemia, e mesmo em meio a essa crise que todos nós vivenciamos, né, a nossa loja ela pôde se superar. Houve crescimento de clientes e ali nós fomos honrados por Deus graças ao nosso pacto, à nossa aliança com Deus. Hoje nós temos um patrimônio mais ou menos equivalente a R$800 mil, tá? Nós temos um apartamento na Praia Grande, conquistamos uma casa também lá. Aqui em São Paulo nós temos a metalúrgica do meu esposo, que o prédio é próprio. Nós temos 2 carros para a família. Na loja, nós temos um carro que atende a demanda do delivery e temos a moto também que faz o delivery, o processo de delivery. Hoje nós temos funcionários lá, onde que a gente pode abençoar eles e as famílias deles também, né? Então, para quem tinha uma vida totalmente fracassada, vamos se dizer assim, né? Quem chegou ao ponto de dividir um ovo com a irmã, hoje eu tenho condições de ajudar outras famílias, hoje eu tenho condição de estar abençoando outras famílias graças ao voto que eu fiz com Deus de ser dizimista, né? E hoje nós temos 2 empresas, que é a loja metalúrgica, né? Temos um casamento abençoado, tenho uma filha também muito abençoada, minha filha tem 12 anos e vivemos uma vida muito abençoada. Para quem chegou a dar um dízimo no valor de R$30, hoje meu dízimo é um valor extremamente triplicado ou quadriplicado, pode-se dizer assim, né? Mas diante de tudo o que aconteceu, dos benefícios que houve comigo, diante do pacto que eu tive com Deus, nada se compara ao Espírito Santo. Ele é mais importante do que qualquer coisa que eu tenho, do que qualquer coisa que eu vier a possuir. Nada se compara à presença de Deus, ao Espírito Santo dentro da minha vida. Neste domingo, Bispo Jorge, Pastor Lucas, nós estaremos ungindo as mãos daqueles que estão no propósito do voto de Betel. Aliás, no final deste mês, nós estaremos indo até Betel, a Terra Santa, o lugar onde Jacó teve a visão da escada e disse: este lugar é a porta dos céus. Nós estaremos indo lá para orar pelos nomes daqueles que firmaram um voto, a palavra com Deus no altar.
E neste domingo vamos ungir as mãos, a palma das mãos das pessoas que têm feito este voto, para que onde elas coloquem as mãos, elas sejam bem-sucedidas. E esta unção não só irá abençoá-los, como também lhe dará direção, diretriz. Eu tenho certeza, assim como tudo começou em Betel, assim também, a partir deste domingo, quando você receber a unção com óleo de Betel nas suas mãos, coisas grandes, extraordinárias, onde acontecer na sua vida. E tudo aquilo que está preso. A gente sabe que existe uma resistência espiritual. Deus ele fará com que chegue às suas mãos novos contratos, enfim, haverá um crescimento sobrenatural na sua vida em todos os aspectos. Nós vimos aí o depoimento da Janaína, ela disse algo que eu também pensava e muitas pessoas pensam quando consideram a proposta do dízimo. Ela pensava, se eu der o dízimo, vai faltar para mim, eu não vou conseguir cumprir com os meus compromissos, porque eu vou ter 10% a menos. Né? A pessoa quer fazer matemática com Deus. Né? Então, aí está o erro. Mas hoje, depois de dizimista, ela tem muito mais do que antes, quando ela ficava com 100%. Então, não se faz matemática com Deus. A matemática é algo de Deus. Deus nos ensina matemática, nos ensina a calcular. A Bíblia fala sobre isso. Mas, no que diz respeito à fé, nós não atuamos, nem Deus, na base da matemática nem do cálculo, mas sim da crença na sua palavra. Então, por isso que 90% com Deus é mais do que 100% sem Ele. Este é o poder de honrar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Então, nesta fé, nós vamos ungir as pessoas neste domingo. Exatamente. Estaremos ali na Catedral da Lapa, na Rua Guaicurus, 683, horários 7 da manhã, 9h30 da manhã, 3 da tarde, como também às 18 horas. Pastor Lucas, lá em Moema, as pessoas que querem também ter essa bênção sobre o que elas colocarem as mãos, deverão ir com esse espírito. Eu vou honrar a Deus, vou colocar a Deus em primeiro lugar, porque este é o voto de Betel. Quem quer colocar a Deus em primeiro lugar. Então, para elas está reservada a promessa. Para elas, bispo, está reservado o que aconteceu na vida da Janaína. Antes do voto, ela estendia as mãos para pedir, dependia do favor e da ajuda de outras pessoas. Após o voto com Deus, hoje, como ela mesmo disse, as minhas mãos se estendem para dar. E ela está dando porque Deus está abençoando o trabalho de suas mãos. E é isso que a palavra de Deus promete, que do trabalho das suas mãos você venha comer, você venha ser feliz e tudo venha ir bem. Você venha ter essa prosperidade, essa bênção. E é isso que nós vamos determinar através dessa unção nesse domingo. Lá em Moema, às 7 da manhã, às 9h30 da manhã e também às 18 horas, na Avenida Moema, número 37, próximo aos Jardins de São Paulo. Aqui no Templo de Salomão, 7 horas da manhã, 9h30 da manhã e também às 18 horas. Você é bem-vindo, como todas as pessoas de qualquer religião são bem-vindas aqui ao Templo de Salomão, em qualquer igreja universal do Reino de Deus.